Oficinas Populares de Gestão Cultural. Há 15 anos produzindo conhecimento e cultura no Distrito Federal. Olá, eu sou Adriano Campos, arte educador das Oficinas Populares de Gestão Cultural. Eu sou um homem negro, uso óculos, brinco nas duas orelhas, estou utilizando uma camiseta salmão e ao fundo nós temos o banner das Oficinas Populares em tons rosa, fundo branco, letras em azul, verde, vermelho e laranja. Ao fundo, na parede, 2 quadros, sendo um carcará da artista plástica Bruna Ionashido e o artista plástico Solimar Cunha. Também vemos uma bancada com 2 monitores de computador. Nessa aula, nós vamos ver um pouco sobre acessibilidade cultural. Acessibilidade cultural deixou de ser um item meramente formal para integrar de maneira importante os projetos, permitindo que um público diversificado, diversos segmentos do público das pessoas com deficiência física, possam usufruir dos nossos projetos. Hoje em dia é praticamente obrigatório que todos os projetos culturais tenham os recursos mínimos necessários para atender as pessoas com deficiência física. Então, preparamos alguns slides especiais que vão introduzir essa questão da acessibilidade nos projetos culturais. Quando nós falamos em Blueprint da inclusão, estamos falando de um jeito de planejar cultura com intencionalidade. Nós não partimos da ideia de adaptar no final. Nós partimos da ideia de desenhar desde o começo para que diferentes pessoas consigam participar com autonomia, segurança e pertencimento. Inclusão, para nós, não é um detalhe técnico nem um favor. É uma forma mais justa e mais inteligente de construir experiências culturais. Nós queremos lembrar que a acessibilidade não serve apenas para um grupo específico. Quando nós organizamos melhor um espaço, uma comunicação ou um atendimento, nós ampliamos a participação de toda a sociedade. Por isso, nós gostamos dessa frase: diversidade é convidar para a festa. Acessibilidade é chamar para dançar. O nosso compromisso aqui é justamente mostrar como transformar presença em participação real. Precisamos romper com uma lógica muito comum no setor cultural: a lógica de cumprir exigências sem transformar a experiência. Não basta colocar uma rampa inadequada, nem esconder um intérprete num canto, nem cumprir uma cota de forma burocrática. Quando nós agimos assim, nós até podemos marcar um item no papel, mas não entregamos inclusão de verdade. O que nós propomos é olhar tudo pela lente do design universal. Em vez de perguntar como nós adaptamos depois, nós perguntamos como projetamos melhor desde o início. Quando nós desenhamos para os extremos do espectro humano, nós melhoramos a experiência para todo mundo. Para a pessoa cadeirante, para quem está com carrinho de bebê, para uma pessoa idosa, para um trabalhador carregando equipamento, para quem está cansado, lesionado ou temporariamente com mobilidade reduzida. A acessibilidade, nesse sentido, não empobrece o projeto. Ela eleva a qualidade dele. Nós também precisamos cuidar da linguagem, porque as palavras moldam a forma como as pessoas são vistas. Quando nós usamos expressões inadequadas, nós reduzimos a pessoa à sua condição ou reforçamos um olhar capacitista. Por isso, nós adotamos o termo pessoa com deficiência. A pessoa vem antes. A deficiência é uma característica, não a totalidade do indivíduo. Nós também precisamos repensar os símbolos que usamos. Durante muito tempo, o símbolo da cadeira de rodas foi tratado como se representasse toda a diversidade da deficiência. Mas nós sabemos que isso não contempla toda a realidade humana. Existem deficiências visuais, auditivas, intelectuais, psicossociais, múltiplas e tantas outras experiências que não aparecem nesse símbolo clássico. Quando nós ampliamos nossos símbolos e nossa linguagem, nós ampliamos também quem se sente reconhecido, respeitado e convidado a participar. Quando nós projetamos bem para quem encontra mais barreiras, nós acabamos produzindo conforto e eficiência para todos. Uma circulação acessível, por exemplo,
não ajuda só uma pessoa em cadeira de rodas. Ela ajuda também quem está empurrando um carrinho de bebê, quem está carregando caixas, quem tem dor no joelho, quem está envelhecendo, quem sofreu uma lesão temporária ou simplesmente quem precisa de mais segurança no deslocamento. Isso nos faz entender que a acessibilidade não é uma solução paralela. Ela é uma estratégia central de qualidade. Quando nós aplicamos os princípios do desenho universal, nós criamos algo mais intuitivo, mais seguro, mais simples de usar e mais acolhedor. Nós não estamos desenhando para um grupo pequeno. Nós estamos desenhando para a diversidade real dos corpos, das mentes e das situações humanas. Quando nós pensamos em acessibilidade, não podemos limitar nosso olhar à rampa ou ao banheiro adaptado. Precisamos enxergar pelo menos 7 dimensões. A dimensão arquitetônica diz respeito às barreiras físicas. A comunicacional garante que a informação chegue de forma compreensível. A instrumental envolve tecnologias assistivas e ferramentas de apoio. A metodológica trata da forma como nós ensinamos, conduzimos, acolhemos e organizamos experiências. A programática envolve leis, normas, editais e políticas. A natural diz respeito aos ambientes abertos, trilhas, percursos e espaços externos. E a atitudinal atravessa todas as outras. Nós colocamos a dimensão atitudinal no centro porque ela move as demais. Se nós temos estrutura, mas agimos com preconceito, impaciência ou infantilização, continuamos excluindo. Se nós temos recurso técnico, mas não temos escuta e respeito, mantemos a barreira. Para nós, acessibilidade começa no modo como enxergamos o outro e se consolida no modo como organizamos o projeto. Nós assumimos aqui um princípio essencial: nada sobre nós, sem nós. Isso significa que não devemos desenhar soluções para pessoas com deficiência sem a participação delas. Precisamos trazê-las para a equipe, para a escuta, para a decisão, para a curadoria e para os lugares de protagonismo. Acessibilidade não se constrói apenas com consultoria externa. Ela se fortalece com convivência, com presença e com compartilhamento de poder. Nós também precisamos rever a nossa abordagem. Em vez de partir de uma postura paternalista, devemos perguntar com respeito: como podemos colaborar com você hoje? Isso muda tudo, porque deixamos de presumir incapacidade e passamos a reconhecer autonomia. E precisamos naturalizar essa convivência. Não ignoramos a deficiência, mas também não transformamos isso num único assunto. Tratamos a pessoa de acordo com sua idade, sua função, sua capacidade e sua dignidade. Nós entendemos que o evento não começa quando a pessoa chega ao local. O evento começa no momento em que ela tenta descobrir se aquilo foi pensado para ela. Por isso, a nossa comunicação precisa funcionar em 3 fases. Na descoberta, precisamos garantir redes sociais acessíveis, legendas, descrição de imagens e linguagem simples. Se falhamos aqui, muita gente nem considera participar. No planejamento, precisamos oferecer previsibilidade. Devemos informar rotas, transporte, banheiros, assentos, recursos de acessibilidade, formas de apoio e condições do espaço. Isso reduz ansiedade e aumenta a autonomia. Na fruição, precisamos garantir que a pessoa consiga se orientar e aproveitar a experiência. Mapas, QR Codes com áudio, sinalização adequada, ícones universais e equipe preparada. Para muitas pessoas, sair de casa com segurança depende da qualidade da informação que oferecemos antes e durante o evento. Quando nós nos relacionamos com uma pessoa com deficiência visual, a primeira coisa que fazemos é respeitar sua autonomia. Nós anunciamos nossa presença, nos identificamos e perguntamos como ela prefere ser guiada. Em vez de puxar, nós oferecemos nosso braço ou nosso cotovelo e deixamos que ela decida. E, se precisarmos nos afastar, avisamos. Isso evita desorientação e constrangimento. Nós também precisamos lembrar que deficiência visual não é sinônimo de cegueira total. Existe um conjunto amplo de situações de baixa visão, com diferentes níveis de percepção, contraste, profundidade e campo visual. Por isso, não partimos de suposições. No espaço, buscamos referências claras, descrições objetivas, mapas táteis, QR Codes com áudio e experiências de reconhecimento prévio. Quando fazemos isso, não estamos só facilitando o deslocamento. Estamos ampliando segurança,
compreensão espacial e participação cultural. Quando nós nos comunicamos com uma pessoa surda ou ensurdecida, começamos fazendo contato visual e falando de frente. Articulamos naturalmente, sem exageros e sem gritar, porque gritar não melhora a comunicação. Não falamos de costas, não cobrimos a boca e não partimos do pressuposto de que todas as pessoas surdas se comunicam da mesma maneira. Algumas usam libras, outras usam leitura labial, fala, escrita, aplicativos ou uma combinação dessas estratégias. Nós também precisamos abandonar expressões inadequadas e visões antigas. E, mais do que oferecer apoio, precisamos pensar em protagonismo. Uma cultura realmente inclusiva não coloca a pessoa surda apenas no lugar de quem recebe acessibilidade. Ela também a coloca no centro da cena, da mediação e da liderança. Quando organizamos atendimento com pessoas surdas na equipe, quando valorizamos libras e quando pensamos em interpretação de forma estratégica, mudamos a experiência do evento e também mudamos a cultura institucional. Quando nós conversamos por mais tempo com uma pessoa cadeirante ou com uma pessoa com nanismo, procuramos ficar no mesmo nível do olhar. Podemos nos sentar ou nos abaixar, porque isso torna a conversa mais horizontal e respeitosa. Parece um detalhe pequeno, mas a forma como posicionamos nosso corpo comunica muito sobre respeito e igualdade. Nós também precisamos reconhecer que cadeira de rodas, bengalas e outros apoios de mobilidade fazem parte do espaço pessoal da pessoa. Não nos apoiamos, não penduramos objetos, não empurramos sem permissão e não interferimos no deslocamento. No ambiente, precisamos garantir balcões rebaixados, rotas amplas, saídas acessíveis e inclinações seguras. Acessibilidade física, para nós, não é permitir uma passagem simbólica, é garantir uso real, confortável e autônomo. Quando nós nos relacionamos com pessoas neurodivergentes ou com deficiência intelectual, priorizamos comunicação clara, direta e objetiva. Evitamos ironias difíceis, metáforas excessivas e instruções confusas. Procuramos organizar a informação em passos simples, com previsibilidade e linguagem literal quando necessário. E jamais tratamos adultos como crianças. Respeito também significa ajustar a forma de comunicar sem reduzir a dignidade da pessoa. Nós também precisamos evitar julgamentos apressados. Hiperfoco não é desinteresse pelo resto. Sobrecarga sensorial não é frescura. Um modo diferente de responder ou de interagir não é falta de capacidade. Por isso, preparamos nossa equipe para reconhecer sinais de estresse, exaustão e desorganização sensorial. Organizamos escalas, oferecemos pausas e pensamos em kits sensoriais e ambientes de regulação. Quando fazemos isso, criamos condições reais de permanência e participação. Nós precisamos entender que um evento pode ser extremamente cansativo para quem vive com maior sensibilidade sensorial. Luz forte, som alto, fila, cheiros intensos, excesso de gente, calor, imprevisibilidade e múltiplos estímulos podem fazer a carga de estresse crescer rapidamente. Se ignoramos isso, empurramos algumas pessoas para o limite. E, quando esse limite chega, a pessoa pode precisar sair do evento, se isolar ou interromper a experiência por completo. Por isso, criamos mecanismos de regulação. Um kit sensorial com abafadores, óculos escuros e objetos de autorregulação pode reduzir o pico de estresse imediato. Uma sala de descompressão com luz suave, silêncio, assentos confortáveis e menos estímulo permite que a pessoa se reorganize e possa voltar, se quiser. Para nós, isso não é luxo. Isso é estrutura mínima de permanência. Incluir não é apenas deixar entrar, é garantir condições para continuar participando. Quando nós planejamos um evento acessível, precisamos enxergar o conjunto. A entrada tem que ser legível, segura e sinalizada. O caminho até a plateia precisa ser contínuo e sem barreiras. O palco precisa ter boa visibilidade para intérprete, audiodescrição e demais recursos. A plateia precisa garantir área reservada com visão adequada, sem tratamento segregador. O bar e os balcões precisam ser acessíveis. Os bastidores precisam prever espaço de regulação. E o posto médico precisa estar preparado para diferentes necessidades. O que estamos dizendo é que a acessibilidade não mora em um único ponto do evento. Ela atravessa toda a jornada. A entrada pode ser impecável,
Mas, se o palco esconde o intérprete, nós geramos exclusão. A comunicação pode estar ótima, mas, se o atendimento humilha, nós geramos exclusão. A plateia pode estar reservada, mas, se a pessoa não consegue circular até ela, nós geramos exclusão. Precisamos pensar cada setor como parte de um sistema. Nós não aceitamos a ideia de que a acessibilidade só existe quando há muito dinheiro. É claro que soluções de alto investimento podem trazer excelentes resultados, como mapas táteis sofisticados, tecnologias automatizadas, sites altamente acessíveis e ambientes multissensoriais complexos. Mas a falta de grande orçamento não nos autoriza a cruzar os braços. Nós podemos fazer muito com criatividade, organização e atitude. Podemos produzir áudios simples acessados por QR Code. Podemos montar kits com abafadores. Podemos criar uma área silenciosa com poucos recursos. Podemos treinar nossa equipe. Podemos melhorar a informação prévia. Podemos reorganizar o espaço. Podemos revisar nossa linguagem. Muitas barreiras não exigem tecnologia de ponta. Exigem decisão, empatia e compromisso. O orçamento influencia a sofisticação, mas a atitude determina se alguma coisa vai acontecer. Nós encerramos reforçando uma convicção central. A acessibilidade não termina na rampa. Ela começa muito antes e continua muito além dela. Ela está na forma como desenhamos o espaço, como comunicamos, como contratamos, como recebemos, como sinalizamos, como escutamos e como compartilhamos protagonismo. A verdadeira inclusão acontece quando deixamos de adaptar pessoas a projetos mal pensados e passamos a desenhar projetos já considerando a diversidade humana. Quando transformamos empatia em ação arquitetônica, comunicacional e atitudinal, deixamos de tratar a acessibilidade como apêndice e passamos a tratá-la como critério de qualidade cultural. É isso que chamamos de blueprint da inclusão.